da tarde. Hoje, irmãos, nós estamos encerrando uma série de mensagens com o tema Um Retorno aos Fundamentos. Eu queria então que você abrisse comigo a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Durante todo o mês de julho nós pensamos nesse tema, um retorno aos fundamentos. Nós tomamos como base uma pergunta feita pelo rei Davi, pelo salmista Davi, lá no Salmo de número 11, no verso 3, quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Nós então decidimos pensar um pouco sobre isso, sobre os fundamentos da nossa fé, valores da fé cristã, valores do reino de Deus, que nos mantém firmes diante de um tempo como nós vivemos, em que esses fundamentos têm sido completamente atacados, subestimados, desvalorizados, mas como discípulos de Cristo, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, nas convicções de fé, aquilo que a palavra de Deus nos revela, a pessoa de Cristo. Nós então começamos no primeiro domingo pensando em Colossenses capítulo 2, versos de 6 a 7, sobre a jornada da vida cristã. No verso 6, Paulo diz: assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, continuem nele. Mas no verso 7 ele vai dizer como é que nós devemos continuar, como é que nós devemos seguir, progredir na vida cristã. E existem alguns verbos ali muito importantes para nós: firmados, edificados, enraizados. Paulo está dizendo que nós não estamos soltos no mundo, que nós não vivemos a vida cristã sem direção, sem fundamento, seguindo a nossa mente, as decisões do nosso coração. Nosso coração é enganoso, é corrupto, diz o profeta Jeremias. Quando Davi quis seguir o seu coração, aquilo resultou em morte. Ele tinha que levar a arca da aliança para Jerusalém, os levitas deveriam carregá-las com os varais, pelas argolas, eles consagrados para isso. Davi então compra um carro novo. Só que os bois tropeçaram e um homem morre por causa disso. Ou seja, quando nós queremos caminhar na obra de Deus, seguir a Cristo do nosso jeito, vai dar morte. Por isso Paulo diz: fundamentados, fortalecidos, edificados, enraizados. É assim que nós devemos caminhar. No segundo domingo nós pensamos numa metáfora muito utilizada no Antigo Testamento, na verdade em toda a Escritura, referente a Deus, que é a metáfora da rocha. Moisés diz lá em Deuteronômio 32, eis a rocha, eis a rocha. Irmãos, vencer o Egito, vencer a Assíria, vencer a Babilônia, vencer o Império Romano, vencer o comunismo e permanecer povo de Deus no século 21 é porque nós estamos firmados numa rocha. Moisés diz, eis a rocha. Se vocês se esquecerem de Deus, no mesmo texto ele diz, vocês estão se esquecendo da rocha que o gerou. Nós estamos nessa rocha. O salmista disse, naquela mesma reflexão, nós pensamos no Salmo 40, que nós fomos tirados de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e Deus colocou os nossos pés numa rocha e nos firmou os nossos passos. Firmou os nossos passos. Aleluia. A gente estava acostumado a andar na lama, né? Mas agora a gente anda na rocha. O Senhor firmou os nossos passos. Bendito é o nome do Senhor. E nós terminamos aquele segundo domingo com Isaías 26, um chamado a confiarmos no Senhor. No verso 3 ele diz, confiai no Senhor perpetuamente. Depois ele diz por quê? Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém, querido? Você confia numa rocha eterna? Amém? É nele que você está edificado. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro domingo nós pensamos no edifício da igreja, Mateus 16. A igreja está edificada num fundamento, na revelação de quem Jesus é. Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque ela está edificada numa rocha. Ah, irmão, se estivesse edificada sobre Pedro, a gente não estava mais aqui. Se a igreja estivesse edificada sobre homens, sobre ideias humanas, nós seríamos um relato histórico. A igreja permanece de pé e vai viver para sempre porque ela está firmada em Cristo Jesus, em quem Ele é e naquilo que Ele fez. Por isso Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Quem esteve aqui domingo passado, nós pensamos em Hebreus capítulo 11, olhando para Abraão, e nós falamos sobre um horizonte bem definido. A Bíblia diz que Deus chama Abraão. E nós vimos que no chamado de Abraão está o DNA da igreja. O DNA do povo de Deus não é ser abençoado, ser abençoado, ser abençoado. A minha bênção tem sabor de mel, tem sabor de não sei o quê. Para quem não gosta de coisa doce, usa adoçante, né? Meu irmão, nada disso. Nós fomos chamados e abençoados para sermos uma bênção na história. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, de ti farei uma grande nação, você vai ser bênção para todas as famílias da terra, sê tu uma bênção. Esse é o DNA da igreja. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amanhã você vai para o comércio, para a indústria, para a obra, para o hospital, para a faculdade, como um discípulo de Jesus que foi enviado para ser uma bênção naquele lugar, para fazer a diferença em Cristo Jesus, para deixar o Senhor usar a sua vida, para revelar a Cristo com o seu testemunho. E nós vimos que Abraão então foi chamado. Nós percebemos, irmãos, que aquilo foi um milagre de Deus. Ninguém com a idade que Abraão tinha, com o estilo de vida que ele tinha, com uma vida estabelecida em Ur dos Caldeus, e nós vimos que Ur dos Caldeus era uma cidade muito avançada para aquele tempo. E Deus diz assim, sai daí. E ele então diz para a esposa, nós vamos sair daqui. Ela já desconfia dele. Isso não é possível, né? Com essa idade, a gente está bem aqui, tem um monte de empregado, está tudo funcionando, tudo rodando, né? Empresa sempre com superávit, vamos continuar por aqui mesmo. Aí ele fala assim, não, nós vamos sair. Por quê? Porque Deus mandou. Como é que Deus fala? Deus fala falando, né? Você não tem como explicar. Né? A fé, irmão, você não consegue explicar, você só pode vivenciar. É uma experiência sobrenatural, Deus chamando, Deus falando. Nós vimos Amós semana passada, rugiu o leão, quem não ouvirá? Falou o Senhor, quem não profetizará? É algo muito profundo, é algo inquestionável, a voz de Jesus é irresistível. Como é que você saiu daquele emaranhado de pecado e agora você serve a Jesus e adora a Ele e vive para a glória dEle? Porque Ele chamou você. Como é que Ele chamou? Chamando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando Saulo de Tarso caiu por terra, ouviu aquela voz, a Bíblia diz que quem estava com ele não ouviu nada, não entendeu nada, mas ele entendeu. Entendeu tanto que metade do Novo Testamento foi escrito por ele, pelo Espírito Santo. Igrejas foram plantadas. O sujeito vai para a prisão e começa a louvar a Deus. O Senhor falou para ele assim, olha, eu vou encher a alma dele, que ele vai saber o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Isso é coisa humana. O sujeito que é perseguidor passa a ser perseguido? Não pode ser, né? Mas Deus chama. E a Bíblia diz, irmãos, que Abraão decidiu obedecer a Deus. Hebreus 11, 8 diz que Abraão, quando chamado, obedeceu a Deus, a fim de ir para um lugar que ele não sabia. Mas o texto diz que à medida que ele caminhava, ele tinha um horizonte bem definido, ele estava procurando a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Aleluia! Nós estamos, irmãos, na história, servindo a Deus, mas nosso horizonte está bem definido. Nós estamos indo para uma cidade que tem como fundamento a obra plena de Deus. Ele é o arquiteto e ele é o edificador. Ele faz o planejamento, ele fez isso antes da fundação do mundo, e ele executa.
Não é metade você, metade Deus. Ele fez 100%. A obra da salvação depende plenamente de Deus, daquilo que Ele fez em Cristo Jesus. Nós só podemos receber pela fé, nos arrependermos e crermos, mas para nós nos arrependermos e crermos, nós precisamos dEle, porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, e Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Amém, querido? Só há espaço para dar glória a Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Abraão está caminhando, e vai colocando tenda, vai passando por cidades maiores, cidades menores, mas ele diz assim, de repente conversando com Sara, olha, essa cidade aqui é boa, né? Essa é um pouquinho melhor, tem água, né? Tem água encanada, né? Os poços aqui são melhores. E vai conversando, conversa vai, conversa vem, ele fala assim, mas na verdade, Sara, a grande cidade mesmo é aquela que tem fundamento. Que Deus é o arquiteto e o edificador. Amém, querido? Nós temos falado aqui que a obra de Deus ela tem algumas marcas. A primeira marca da obra de Deus é que ela começa em Deus. Ela é originada em Deus. Em segundo lugar, a obra de Deus, ela depende de Deus para continuar. Aí a gente começa a perceber se aquilo que nós estamos envolvidos tem essas marcas. Primeiro, nasceu em Deus. Segundo, depende de Deus para continuar. A igreja depende de Deus para continuar. Jesus é o alicerce da igreja. Por último, a terceira marca da obra de Deus é que a glória é só de Deus. Não, pastor, eu estou fazendo uma obra, mas o meu retrato tem que aparecer. Se não aparecer a minha foto, a placa com o meu nome, eu estou fora desse projeto. Meu irmão, então pode sair de uma vez, você já está fora. O seu coração já denunciou que você já está fora há muito tempo. Grande servo. Se é servo não é grande, se é grande não é servo. Grande é o Senhor. Irmãos, que privilégio servir esse Deus que nos amou em Cristo. Mas Ele não divide a glória dEle com ninguém. E eu quero concluir hoje essa série com uma pergunta. Qual é a única realidade capaz de nos manter firmes em nossa jornada da vida cristã? Eu convido então você agora a abrir comigo em 1 de Pedro 5. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 14. A palavra do Senhor diz assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém, queridos? Se nós fizéssemos essa pergunta lá no primeiro século, qual é a única realidade capaz de nos manter firmes na nossa jornada na vida cristã? Se essa pergunta fosse dirigida a um dos apóstolos, eu tenho certeza que o apóstolo Pedro
ele afirmaria de que a única realidade que pode nos manter firmes é a graça de Deus. Mantenha-se firme na graça de Deus. Essa é a frase que Pedro diz no final do verso 12. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Ou seja, continuem caminhando na plena dependência do Deus de toda a graça. Do Deus de toda a graça. É assim que Pedro chama o Senhor no verso 10. O Deus de toda a graça. Antes, irmãos, de Pedro fazer esse encorajamento final nessa carta, nessa primeira carta, e é bom lembrarmos que ele escreve as duas cartas já no final da sua caminhada, ou seja, com muita experiência no Senhor, passando por várias situações em Cristo. Antes desse encorajamento final, nós percebemos que ele fez algumas recomendações importantes àqueles irmãos que estavam passando por tempos de provação, de perseguição, e esses conselhos também, essas orientações, se dirigem a nós. Primeiro ele diz, no versículo de número 6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Interessante, Pedro, no verso 5, fala jovens, porque nos versículos de 1 a 4 ele fala dos anciãos. Então, na mente de Pedro, na igreja, na comunidade cristã, tem as pessoas mais experientes e tem as mais jovens. Aos mais experientes, que ocupavam cargo de liderança, nos primeiros 4 versículos, ele traz orientações. Ele faz recomendações sobre como aquelas pessoas deveriam cuidar do rebanho de Deus. E ele faz isso na condição de um ancião, de um presbítero, que a palavra também traz a ideia de ancião, de alguém que era responsável pela comunidade, que alimentava biblicamente, que cuidava daquelas pessoas. E Pedro diz, olha, eu faço isso na qualidade de presbítero. Hoje seria o contrário. Pedro era um apóstolo e se apresenta como presbítero. Hoje muita gente quer ser apóstolo. Há uma lógica reversa aqui no texto. Ele entende a função. Ele não está preocupado com título, ele não está preocupado com honra humana, equivocadamente do nosso tempo. Ele está entendendo que ele foi chamado para cuidar do rebanho do Senhor. Era uma função do presbítero, do episcopo, do pastor, do bispo, assim que se chamava. E então, nos primeiros 4 versículos, ele traz uma orientação para esse público. Depois ele se dirige aos jovens, no versículo 5, e ele diz que os jovens devem caminhar respeitando, olhando como referência aqueles irmãos mais experientes da comunidade. A ideia é de comunhão, de parceria, de interdependência. E ele conclui no versículo 5, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus resiste aos orgulhosos. Eu falei no início da importância de nós entendermos que nós pertencemos a uma comunidade, que nós somos membros uns dos outros, que nós não somos autossuficientes, independentes, nós somos interdependentes. Há pessoas nessa comunidade que Deus chamou para trazer instrução na palavra, mestres, pastores, presbíteros. Há pessoas nessa comunidade que foram chamados ao serviço mais direto, que exerce a diaconia, há outros serviços na igreja, e nós precisamos uns dos outros, dos intercessores, dos conselheiros, daqueles que exercem misericórdia, daqueles que nos encorajam, nos exortam em amor. Então, é impossível viver essa vida cristã sem essa interação, sem essa comunhão. Então, ele está tratando dessa realidade e faz essas recomendações. A primeira delas, humilhem-se. Agora todos, jovens e anciãos, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Nós somos chamados, irmãos, a caminhar em humildade. O Senhor Jesus, quando Ele inicia o Sermão do Monte, e Ele começa com aquilo que nós chamamos de bem-aventurança, a primeira delas é bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É impossível entrar no reino dos céus
sem nos humilharmos diante do Senhor. A primeira mensagem de Jesus é: arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus é chegado. Como é que se entra no reino? Arrependei-vos e crede. Nascendo de novo, reconhecendo a nossa miséria espiritual, reconhecendo que fomos desconectados de Deus lá no Éden e que só podemos entrar novamente no reino pela obra de Jesus. Humilhem-se. Pedro depois faz uma outra recomendação no verso 7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, estavam vivendo tempos de adversidade, alguns perdendo suas propriedades, estavam caminhando com Deus na história. Pedro diz: lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês. E qual é o argumento que o levou a fazer essa afirmação? No final do verso 7 ele diz: porque ele tem cuidado de vocês. Irmãos, nós somos chamados a olharmos e a cada dia atentarmos para esse cuidado do Senhor. O nosso Deus é um Deus coerente, é um Deus responsável, porque Ele, na pessoa de Jesus, é revelado como Pai. A Bíblia diz que Jesus veio revelar a Deus como Pai. Ninguém jamais viu o Deus unigênito, mas o Deus Todo-Poderoso. Ninguém jamais viu a Deus, João 1,18. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Jesus veio trazer a revelação de que esse Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, do universo, a partir da obra de Jesus, se torna o nosso Pai. Aquele que cuida. Paternidade na Bíblia tem a ver com responsabilidade, com cuidado, com zelo. Ele é o Pai que cuida de nós. E nós podemos confiar nisso a cada dia. Na oração que Jesus ensinou, a oração modelo, ele diz que nós devemos confiar que a cada dia o Pai que é nosso vai nos dar o pão que é nosso. O pão tem a ver com o sustento, tem a ver com aquilo que nós precisamos a cada dia. E por que nós podemos confiar que Ele vai nos dar? Porque Ele é nosso Pai. Ele vai prover. Jesus diz: antes que a gente peça, Ele já sabe. Então nós podemos confiar, e Pedro usa esse argumento para recomendar que a comunidade cristã não seja ansiosa. Nós queremos saber o que vai acontecer no mês que vem, no ano que vem, a provisão do mês que vem. E um exemplo bíblico, uma figura bíblica para esse cuidado diário é o maná. Lembram do maná, irmãos? Eu me lembro quando eu estudei na Pedra de Guaratiba, o professor foi dar o Pentateuco e alguns achavam que ele estava falando em línguas, porque ele falou assim: o povo de Israel não aguentava mais maná, né? Mas ele não estava falando mistério, não, ele estava dizendo que o povo estava reclamando, né? De vez em quando a gente lembra disso, pastor Álvaro Marinho. Gente, o povo era só maná. Então, na verdade, a ideia do maná é a ideia da confiança diária no Senhor. Porque era o seguinte: na sexta-feira, como o sábado era o dia da celebração, era o dia do descanso, não era só... Quando a Bíblia fala do descanso, não fala que era um dia de não só fazer nada, era um dia do culto, era um dia separado para o povo se reunir, para ouvir a instrução, para adorar. E aí, na sexta-feira, havia a permissão para se pegar para o dia seguinte, só na sexta-feira. Aí, quando chegava na terça-feira, tinha um gaiato lá que dizia assim: será que Deus amanhã manda mesmo? Já mandou ontem, segunda, mandou hoje, acho que vou para garantir. Né? Aí ele pegava a porção dobrada e estragava. Dava bicho. É isso que a Bíblia diz. Se você quiser ter bicho na sua casa, tomando aquilo tudo, trazendo mau cheiro, não confie na graça de Deus. Porque Ele vai cuidar de você hoje, vai cuidar de você amanhã, vai cuidar de você terça-feira, vai cuidar de você até os confins da terra. Porque Ele é Pai. Porque em Cristo agora você é filho dEle, filha dEle, amado, filha amada. Então Pedro está dizendo: gente, eu sei que está difícil, eu já passei por várias prisões, mas em nenhum momento eu fui abandonado por Ele. Herodes quis tirar o meu pescoço, como tirou de Tiago. O Senhor permitiu que Tiago glorificasse o nome dele, morrendo, mas Ele me livrou. E muitas vezes eu fui liberto.
As autoridades disseram assim: você não pode mais falar nesse nome. Pedro diz assim: é impossível, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então Pedro diz: lancem sobre ele, porque a nossa vida está nas mãos dele, a nossa vida não está nas mãos de César, a nossa vida não está na mão do Império Romano, nós estamos nas mãos dele. Então podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós, ele tem cuidado de nós. É a ideia de algo constante, contínuo. E quando chegar na fase da minha aposentadoria, ele tem cuidado de nós. Quando chegar na fase mais difícil da enfermidade, ele tem cuidado de nós. Não vai faltar a presença de Deus na minha e na sua vida. Não vai faltar o cuidado do Senhor, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. Ele não vai abandonar um filho ao meio do caminho, querido. Ele é um pai responsável. Pedro diz: lancem sobre ele toda a ansiedade. Depois, ele ainda faz mais uma recomendação. Versículo 8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Irmãos, tem uma falácia no meio evangélico que diz o seguinte: o cristão reformado, ele prega uma graça barata, né? O sujeito recebeu a Cristo e agora pode viver ao modo dele. Em nenhum momento nós temos nenhuma recomendação apostólica para a pessoa que recebeu a Cristo viver de qualquer jeito, em nenhum lugar. Pode revirar de Mateus, Apocalipse ou fazer o caminho contrário, você não vai encontrar nenhum apóstolo de Jesus, alguém que andou com Jesus dizendo assim: olha, agora pode comprar rede, coloca os ganchos na sala e fica deitado, estou salvo, até Jesus voltar. Não tem. É sempre recomendação de vigilância, de santificação, de perseverança, de permanecer nele. E não podia ser diferente com Pedro. Pedro, ele diz no versículo 1, que ele foi testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele viu o que Jesus fez na cruz. Ele também é testemunha da ressurreição de Jesus. Então ele não está brincando com algo muito caro, que foi a obra de Cristo na cruz, para agora recomendar: olha, gente, o diabo está aí rondando, mas pode ficar à vontade. Não, ele diz: vigiem, estejam alertas. Nós não estamos numa Disneylândia, nós estamos num mundo desconectado de Deus que é influenciado por Satanás. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus por isso. Tanto é que ele diz: como é que nós vencemos? Ele declara: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Mas resistam. Sujeitai-vos a Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É para ter medo? Não. Mas é para nós usarmos as disciplinas espirituais, as armas espirituais que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Estamos guardados em Cristo. Estamos debaixo de uma aliança que foi feita no seu sangue, mas nós estamos num mundo ainda terrível. Paulo diz a mesma coisa em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Aí Paulo vai falar da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, da oração em todo o tempo, do louvor, da dependência, da comunhão. Porque ele fala: olha, existe um adversário que apresenta ciladas, para que possais resistir às ciladas do diabo, para que vocês resistam no dia mau. O dia mau chega, o dia da má notícia, o dia da adversidade. Há um Deus que cuida de nós nesse tempo, então permaneçam nele. Nós somos chamados a essa comunhão em nome de Jesus. Então Pedro diz: permaneçam firmes na fé, não baixem a guarda. Vocês já estão em Cristo, o nome de vocês está rolado nos céus, selado com sangue, vocês foram selados, batizados no Espírito Santo, mas vocês estão num mundo que jaz no maligno. Então, querido, não baixe a sua guarda, zele pela sua caminhada com Deus, zele pela sua comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. E aí, então, Pedro, no final dessa carta, ele nos
justifica por que ele faz essas recomendações pastorais. Eu queria então concluir com esses dois argumentos. O primeiro deles, por que Pedro diz que a gente precisa permanecer, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade? Por que nós devemos nos humilhar diante dele? Porque ele conhecia intimamente o Deus de toda a graça. Pedro não está falando de teoria. Ele está falando de alguém que ele conheceu na profundidade. É muito interessante a forma como Pedro chama o Senhor no final da sua vida. Ele está no final da vida. Se você olhar aí na segunda carta, no capítulo 1, no versículo 14, Pedro diz: porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o Senhor Jesus já me revelou. Pedro sabia que a sua história caminhava para o desfecho, aqui no mundo. E ele então, quando se refere a Deus no final da sua primeira carta, ele poderia falar do poder, da grandeza, da majestade. Jesus é tudo isso. Mas ele termina dizendo: o Deus de toda a graça. O Deus de toda a graça. Quem é o Deus de toda a graça? Pedro diz: é aquele que nos chamou à sua eterna glória. Aleluia. O Deus de toda a graça que o chamou para a sua eterna glória. Irmãos, nós fomos chamados a uma glória eterna. A glória eterna não é um título que se dá quando se vence a Libertadores. A glória eterna é pertencer a um reino inabalável. A glória eterna é ser chamado filho e filha de Deus em Cristo Jesus. Nós fomos chamados. Pedro diz: para experimentarmos essa glória eterna, nós precisávamos ter sido chamados por Deus. Aqui está a grandeza do Evangelho. Deus nos chama no Evangelho em Cristo Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Bendita a mensagem que nós ouvimos um dia. Quão formosos são os pés dos que anunciam boa notícia, boa nova. Benditos os pés daqueles que vieram na nossa direção, cheios do Espírito Santo, oraram por nós, pregaram para nós, contaram as histórias bíblicas. Será que isso vai parar em nós, irmãos? O Senhor nos chama através da mensagem do Evangelho. Paulo disse aos Coríntios que aprove a Deus chamar o homem pela loucura da pregação, salvar pela loucura da pregação. Daí a importância da igreja estar firmada no Senhor, conhecendo o Evangelho para levar essa mensagem. Porque Deus continua chamando homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação, e Ele usa a sua igreja como instrumento, como porta-voz do Evangelho. Que grande privilégio, mas também que grande responsabilidade. Sabe por quê? Porque isso não é transferível a nenhuma outra comunidade, a nenhum outro povo, a nenhuma outra instituição. Quando Jesus ora em João 17, ele diz: eu não oro somente por esses, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. João 17, 20. Como é que nós cremos no Senhor? Por intermédio da sua palavra. É por isso que é importante nós conhecermos a Escritura, pregarmos o Evangelho com clareza, com fidelidade, em nome de Jesus. Não um Evangelho centrado no homem, que depende do homem, da vontade dele, do poder dele, das escolhas dele. Não, querido, o Evangelho eterno, que nasce no coração de Deus, que depende de Deus e que a glória é só de Deus. Pedro diz: por que nós devemos permanecer nele? Por que nós podemos descansar nele, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade? Porque ele é o Deus de toda a graça. Ele nos chamou à sua eterna glória. A glória para a qual a igreja foi chamada é eterna. A glória desse mundo é passageira. Os impérios vão acabando, vão se deteriorando. Aqueles impérios que foram terríveis para o povo de Deus viraram um relato histórico. Não tem a mesma força do passado. Egito, Assíria, Babilônia. Mas o reino de Deus é eterno. Um reino inabalável.
Nós fomos chamados a pertencermos a um reino inabalável. O Deus de toda graça é aquele que nos mantém firmes, mesmo quando nós passamos privações e provações por causa do Evangelho. É isso que ele diz no verso 10. O Deus de toda graça que os chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, Ele os restaurará, os confirmará, lhes dará forças. Louvado seja Deus, irmãos. Esse Deus que está presente na nossa vida. E é importante destacar que o sofrimento que Pedro está se referindo é por causa do Evangelho. Ele mesmo vai dizer no capítulo 4, não sofra como ladrão, como assassino, como quem se intromete em negócios alheios. Mas ele está dizendo sofrimento por causa do Evangelho. Verso 13 do capítulo 4, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Versículo 14 do capítulo 4, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, por quê? Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês, aleluia, louvado seja Deus. Perseguição, luta, por causa do Evangelho, Pedro diz, vocês são felizes, o Espírito da glória repousa sobre vocês. E aqui no capítulo 5, no verso 10, ele diz que depois de passarmos, termos sofrido por um pouco de tempo. É interessante como é que os apóstolos encaravam os sofrimentos que eles passavam. Segundo aos Coríntios 11, Paulo diz assim, que nós passamos por leve e momentânea tribulação. Segundo aos Coríntios 4, 16 a 18. Aí no capítulo 11 diz que ele sofreu várias vezes. 5 quarentenas de açoite menos um pelos judeus. Ele chama isso de leve e momentânea tribulação. Pedro passou por várias cadeias. Pedro diz, depois de sofrer um pouco de tempo. Porque na mente dele, a glória é eterna. Quem crê que a glória é eterna, o sofrimento é pequeno, querido. Quem foi chamado à glória eterna em Cristo Jesus, passar por tribulação nesse tempo que nós chamamos de vida, é pequeno. Louvado seja Deus. E depois de passarem por isso, ele diz, o Senhor vai nos restaurar, vai nos confirmar, vai nos dar forças, e no final do verso 10 ele diz, e os porá sobre firmes alicerces. Mais uma vez, irmãos, nós estamos sobre firmes alicerces, em nome de Jesus. A nossa fé não está à mercê das circunstâncias, à mercê das ideias humanas, dos poderes passageiros desse mundo. A nossa fé está firmada em Cristo Jesus. O fundamento da cidade para a qual nós vamos viver tem Deus como arquiteto e edificador. O homem não chega nem perto. Louvado seja Deus por isso. Pedro então diz, ele é o Deus de toda a graça. E quando ele chama Deus o Deus de toda a graça, ele está também fazendo menção da sua história, porque o Deus de toda a graça é aquele que nos restaura e nos renova em meio à nossa caminhada em Cristo. É impossível não nos lembrarmos de João 21, quando pensamos em Pedro, quando Jesus, após a ressurreição, numa das suas aparições, antes da sua ascensão, ele aparece lá na praia e Pedro está ali, junto com mais alguns apóstolos, pescando novamente. E Jesus está lá na praia, diz o texto, que ali havia uma brasa e ali havia um peixe. Eles estão lá preocupados com o sustento, voltaram a pescar, já tem peixe na praia. Lê João 21 que você vai perceber isso. E aí alguém diz assim, é o Senhor. Pedro vem do jeito que estava, meu irmão, vem correndo, né? Acho que ele andou pela segunda vez sobre as águas agora, né? De tanta ansiedade. E aí Jesus pergunta a ele, Pedro, tu me amas? Simão, filho de João. Ou seja, você é alguém que tem uma história, alguém que tem uma raiz, que tem uma família. Você me ama mais do que esses outros. Porque isso que o levou à queda, achar que ele era mais crente do que os outros, né? Todo mundo aqui pode negar o Senhor, menos eu. E aí ele diz, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus continua e vai para a segunda pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus vai para a terceira.
Sabe, irmãos, negou 3 vezes, agora vai dizer 3 vezes, tu sabes que te amo. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus resiste ao soberbo, mas Deus não resiste a um coração quebrantado. Na 3ª vez ele diz assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Esse tu sabes todas as coisas, irmãos, envolve tudo aquilo que era humano em Pedro. As suas falhas, sua prepotência, sua falta de vigilância, sua arrogância. Jesus disse, Simão, Satanás quis peneirar vocês como trigo. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. O alvo da oração de Jesus era a fé, porque todo o nosso relacionamento com Deus só é possível pela fé. Por isso que o diabo ataca a nossa fé. Eu citei semana passada uma frase do pastor Ronaldo Lidório, que a igreja não é perseguida por aquilo que ela faz, quando faz algumas ações que outras comunidades fazem. A igreja é perseguida por aquilo que ela crê. Quando nós declaramos que Jesus Cristo é o único Salvador, o único caminho, aí começa a apertar. E Pedro então disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E nas 3 vezes Jesus fala assim, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho. Jesus restaura o ministério de Pedro. Primeiro ele pergunta, Pedro, tu me amas? Depois ele diz, apacenta. Pedro, tu me amas? Pastoreia. Pedro, tu me amas? Pastoreia, porque se você não ama ao Senhor, você não vai cuidar das pessoas que Deus ama. Se você não ama ao Senhor, você não vai amar aquilo que Deus, a obra que Deus está fazendo. É impossível. Você só pode amar aquilo que Deus faz se você ama ao Senhor. E nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro em Cristo Jesus. A grande pergunta que nós temos que fazer no serviço, na obra de Deus, é se nós amamos o Senhor. Porque tem gente que serve porque se ama. Ama o seu coração, ama o status, ama a posição, ama o título. Jesus não perguntou, Pedro, você ama ser chamado aí no futuro de Papa? Pedro nem sabia o que era isso. Até porque ele era casado. E o Papa não pode casar. É difícil, mas é verdade. Porque, irmãos, o celibato é um dom de Deus. 1 Coríntios fala isso. Mas ele tem que ser voluntário. Ele não pode ser imposto. Por isso, tantas aberrações na área da sexualidade. Nessa esfera que eu estou falando de liderança religiosa. Porque é algo antinatural. Só pode ser bênção se for um dom de Deus e se a pessoa entender e quer agradar a Deus dessa forma. É uma escolha de vida, não uma imposição. Pedro não sabia nem que o nome dele ia estar numa basílica. Ele não está nem aí para isso, ele não sabe o que é. Tanto é que ele está dizendo, gente, eu sou presbítero, capítulo 5, eu sou um presbítero. Não, você é o primeiro papa. Não, eu sou um presbítero. Não, eu sou servo. Eu sou testemunha do sofrimento de Cristo e eu vou experimentar a glória que há de ser revelada. Para mim já é suficiente. Eu já fui chamado para a glória eterna. O meu nome não precisa estar em placa nenhuma. Porque convém que ele cresça, como diz João Batista, e que eu diminua. A glória é só dele. Eu era cego e agora vejo. Eu pisava num tremedal de lama, agora meus pés estão numa rocha. Eu quero mais do que da minha vida? O que mais quero da minha vida? O meu nome está escrito no livro da vida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Pedro diz, Ele é o Deus de toda a graça. Amém, querido? Segundo lugar, por que Pedro faz essas recomendações toda aquela igreja? Porque ele sabia que somente a graça de Deus pode nos manter firmes na vida cristã. É isso que ele está dizendo aí no versículo 12. A última exortação, ele diz, mantenham-se firmes, 1 de Pedro 5,12, na graça de Deus. Os irmãos sabem, eu já citei aqui que o contexto era sofrimento. O contexto era sofrimento, e Pedro diz, mantenham-se firmes na graça de Deus. Irmãos, como isso aqui é importante. Porque a graça de Deus, ela nos acompanha em toda a nossa jornada. Em toda a nossa jornada. Guarde isso no seu coração. Às vezes nós só fazemos uma menção da graça de Deus no início da caminhada, porque pela graça sois salvos mediante a fé.
Pela graça nós fomos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Mas nós achamos então que a partir daí a gente pode colocar a graça de lado e seguir agora do nosso jeito. A graça de Deus se manifesta no início da nossa salvação. A graça de Deus se manifesta, irmãos, no nosso engajamento na missão. Vejam Atos 14. O que a Escritura nos diz em Atos capítulo 14? Versículos 26 e 27. Atos 14. A palavra diz assim, Atos 14, 26. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E eles permaneceram ali mais um tempo. Vejam, irmãos, Atos 13, o Espírito Santo diz, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O texto diz que a igreja impôs as mãos sobre eles. E eles foram enviados pelo Espírito Santo e a igreja está ali acompanhando, estendendo a mão para eles, dizendo, vocês não estão sozinhos, vocês não são missionários avulsos, vocês pertencem a uma comunidade cristã. Agora eles estão voltando, e o texto diz que eles estão voltando para o lugar onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão. Quando a igreja impôs as mãos sobre eles para que eles fossem, a igreja está dizendo, vocês vão debaixo da graça de Deus. Não na força de vocês, mas pela graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo ainda diz, 1 Coríntios 15, no capítulo da ressurreição, versículos 9 e 10, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos estes, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo entendeu que tudo aquilo que ele pôde realizar, que Deus fez através dele na obra, foi a ação da graça de Deus. Então, é por isso que Pedro está dizendo, permaneçam firmes na graça, porque ela nos acompanha durante toda a nossa trajetória. Não é começa na graça e agora se torna um legalista, um farisaico. Mantenha-se na graça. E Pedro termina a sua segunda carta falando que o nosso crescimento, à medida que nós caminhamos com Deus, deve ser crescer na graça e no conhecimento de Deus, em Cristo. Então, irmãos, como é que nós podemos nos manter firmes na nossa caminhada cristã? Retornando aos fundamentos, mantendo-nos firmes na graça de Deus. Cantamos nessa manhã que essa graça é maravilhosa. Permaneça nela, querido, em nome de Jesus. 2 aplicações. Não sei se vai chegar alguém no final aí, né? Semana passada, alguns chegaram na aplicação. Primeiro, você já conhece o Deus de toda graça. Nessa manhã, Deus quer se revelar para você como Deus de toda graça. Talvez você esteja ouvindo falar de um Deus que faz troca com você. Se você se portar bem. Não, querido, o Deus revelado na Escritura é o Deus de toda a graça. Pedro é testemunha disso. O Pedro que viu coisas maravilhosas, que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Pedro que viu aquela pesca maravilhosa, Jesus dizendo, volta para o mar. Vai mais para o fundo, lança a rede mais para o fundo. Ele diz, Senhor, eu só vou porque é o Senhor que está mandando. Se fosse até meu pai, não ia. E meu pai é o chefe da empresa, hein? Os filhos de Zebedeu, eles eram sócios. Pedro, quando foi chamado, largou o pai, largou todo mundo para trás. Ficou os boletos também da empresa, ficou tudo para trás, né? Foi seguir o Senhor. E aí Jesus falou assim, olha, lança a rede. Pedro falou assim, Senhor,
Nós passamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. O que colocou Pedro de novo no mar não foi a sua razão, foi a sua fé. A fé não anula a razão, a fé vai além da razão. Né? Vai além. Há um momento, a razão é uma dádiva de Deus. A gente lê sobre isso, a gente sabe sobre isso. Né? A razão é uma dádiva de Deus. Mas ela é limitada. O Dr. Martin Lloyd Jones dizia isso. A razão é uma bênção, mas ela tem um limite. A fé, ela vai além da razão. Pela razão, Pedro, já lavei as redes, vamos embora para casa. À noite a gente volta. Mas ele diz sobre a tua palavra, aí é a fé. Então Pedro experimentou isso. Em João 6, quando o pessoal começa a ir embora, Jesus aperta a turma que foi lá para comer pão e peixe. Jesus falou assim, olha, é necessário comer a minha carne e beber o meu sangue. Largue esse evangelho utilitarista. Nós cantamos nessa manhã que nós não estamos atrás de bênção. Deus faz as bênçãos nos seguirem, diz o salmista. Elas nos acompanham, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E aí Jesus diz, olha, é necessário comer a minha carne, e a turma começa a se levantar e começa a gente ir embora. Duro é esse discurso. Ou seja, tem que ter uma aliança com Deus, tem que viver agora reconhecendo que eu não sou mais o Senhor da minha vida. Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue significa que agora há um Senhor sobre você. Que você não é mais dono da sua vida, que você não vive mais para você mesmo. Isso é ser cristão, isso é ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo não é ser um aluno de um professor, é seguir a vida dele. Não é seguir só o ensino dele, é seguir a vida dele, é andar como ele andou. Aí a turma começa a ir embora. Meu irmão, você imagina, no meio do culto, começa a ir embora, vai embora, ficam só 12. Aí você pensa, pô, então vamos recomeçar daqui do jogo. Não, Jesus falou, se você quiser ir embora, a porta é aquela ali, o presbítero Léo está apontando o caminho, a porta é aquela ali. Fica à vontade, meu irmão. Jesus está dizendo isso para a liderança dele. Aí Pedro falou assim, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só que esse Pedro disse que não conhecia ele. Na hora da provação. Na hora da provação, quando a coisa apertou, ele falou assim, não sei quem ele é. Falou 3 vezes. Chegou a praguejar na terceira e alguns estudiosos dizem que a tradução ali foi mais branda, porque o negócio foi mais sério que você imagina. Aí Jesus olha para ele e ele chora amargamente. Tem um hino antigo que nós cantávamos que diz que Cristo salva o pecador até por meio de um olhar. Aquele olhar de Jesus fez Pedro chorar o fim de semana todo. Mas ele conhecia o Deus de toda a graça que foi lá na praia perguntar para ele, Pedro, tu me amas? Talvez nessa manhã ele está restaurando o seu coração, restaurando o chamado, restaurando a vocação, a alegria do serviço, a alegria de estar diante do Deus de toda a graça, que te chamou à eterna glória, para o louvor dEle, para a glória dEle, não por um tempo, mas para toda a eternidade. Em nome de Jesus, que Ele renove o seu coração nessa manhã, que Ele encha você do Espírito dEle, da alegria de pertencer ao Senhor, em nome de Jesus. Segundo lugar, você tem se firmado na graça de Deus em sua jornada cristã nesse mundo. Pedro diz, mantenham-se firmes na graça de Deus. Os Gálatas, diz Paulo, começaram muito bem. E Paulo pergunta, quem vos induziu a fugir, a abandonar a graça de Deus? Porque alguém disse para eles, olha, só crer em Jesus não é suficiente não, tem que circuncidar, né? Tem irmão que fez até cara feia para mim agora. Tem que circuncidar, guarda sábado, guarda lua nova, não come isso, não come aquilo, carne de porco esquece, bacon joga fora, se comprou na promoção, joga fora. Porque é Jesus e mais a dieta, Jesus e mais o sábado, Jesus e mais a lua nova. Paulo fala assim, quem vos induziu? Ó Gálatas, quem fascinou vocês? Insensatos! Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus e ponto.
Não é Jesus e mais aquilo, Jesus e mais a procissão, Jesus e mais o subir a escada de joelho, Jesus e a peregrinação, Jesus e o autoflagelamento, Jesus e o jejum, Jesus e as 50 vigílias no ano. É Jesus e somente Jesus. É a graça dele. Mas eu quero participar, meu irmão. Então não é, a tua praia não é essa. Aqui a glória é somente do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós estávamos mortos, mas ele nos ressuscitou com Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Louvado seja Deus. Vamos orar, querido? Você pode ficar de pé nesse momento, na presença do Senhor. A palavra do Senhor para nós nessa manhã é: mantenham-se firmes na graça de Deus. Pastor, eu tenho passado por sofrimentos, lutas, batalhas. O público para qual Pedro escreveu estava também enfrentando os mesmos sofrimentos. E o que eu posso dizer para você hoje é que o mesmo Deus de toda a graça que sustentou os nossos irmãos lá no primeiro século é o que está sustentando você e vai te sustentar até o final, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Coloque a sua vida diante do Senhor. E sabe, nessa manhã o Senhor está renovando o seu coração. E Jesus está perguntando para você: você me ama? Apacenta. Você me ama? Glorifica o meu nome com aquilo que eu te dei, com os dons e talentos que eu coloquei nas suas mãos. Faz isso com alegria. Honra o meu nome. Exalte o meu nome com a sua vida. Lembra de onde eu te tirei? De um poço de perdição, de um poço de lama, e coloquei os seus pés numa rocha. Eu tenho firmado os seus passos, diz o Senhor. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, o qual ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a fome, o perigo, a espada, a nudez? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem do porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. O amor de Deus está em Cristo. Nós estamos seguros nele. Então mantenha-se firme nessa graça, meu irmão. Continua confiando, dependendo do Senhor. Senhor amado, toma o teu povo nessa manhã. Obrigado, Pai, pela graça salvadora que se manifestou em Cristo Jesus. Obrigado pela mesma graça que nos santifica, Senhor, que continua agindo hoje nas nossas vidas. E obrigado pela graça futura, bendita esperança. Estaremos para sempre com o Senhor, na eternidade, celebrando a glória eterna em Cristo Jesus, para a qual fomos chamados. Nós fomos chamados, isso é graça do Senhor. Recebe a adoração da tua igreja nessa manhã. E usa-nos na história, Senhor. Usa-nos nesse mundo perverso de inconsistência, mas nós estamos firmes no fundamento, que é Cristo, que é a palavra. Abençoa o teu povo, Senhor. Ouve a nossa oração. Abençoa o teu povo nessa manhã, trazendo renovo, trazendo alegria, trazendo compromisso contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.